Quando não, terão que fazer cursinhos que estão todos se enriquecendo a toda hora. Logo, a faculdade hoje não cumpre o seu papel. O seu papel é de não só preparar o estudante de direito para a vida, mas também prepará-lo para a vida política, para a vida em sociedade, municiá-lo com sólidos instrumentos de participação na sociedade, ao lado de prepará-lo também juridicamente. Deve haver uma mudança de currículo, tem que haver um maior preparo na parte de direito público, porque o aluno tem que ter as noções exatas da estrutura do Poder Judiciário, da estrutura dos demais poderes, da participação nesses poderes e ser incentivado para participar da vida pública do país, da vida política. Porque hoje ele está absolutamente alienado. E isso é péssimo para o país na formação de futuros líderes. Boa noite, estamos aqui com a doutora Daniele Martins Cardoso. Boa noite, doutora Daniele. Boa noite. Doutora Daniele, como que você analisa a atual gestão da APAMAGES nesse novo biênio? Olha, as perspectivas são as melhores possíveis. Já tivemos uma gestão significativa, o último biênio, com muitas mudanças e presença da Associação Paulista em cenário nacional, principalmente em Brasília, nas votações importantes. Então, acho que o caminho foi aberto e as perspectivas para nós, juízes paulistas, são as melhores. E como que a senhora analisa a atuação da justiça no Brasil? A atuação da justiça é uma pergunta difícil, porque em todo o Brasil o elemento humano ele é fantástico. Nós, juízes, tentamos dar o máximo de nós mesmos para levar a justiça ao povo e para dar conta da quantidade de processos. Mas o nosso problema no Brasil é estrutural. Nós precisamos de mais juízes, precisamos de uma estrutura até mesmo imobiliária, que atenda às carências da população. Então a mudança passa por estrutura e não só por política, como o Conselho Nacional de Justiça. Obrigada, doutora Daniele. Boa noite, estamos aqui com o Dr. Sidney Benetti. Ele é presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa noite, Dr. Sidney. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na festa. Dr. Sidney, como o senhor analisa as reformas atuais do Judiciário nesse momento? O Judiciário passa por um momento que vem durante uma crise que faz a exigência de criatividade para o Poder Judiciário. E essas mudanças serão feitas no Judiciário no decorrer daquilo que se convencionou chamar de reformas do Poder Judiciário. No tocante ao direito público, a ênfase que se tem de dar hoje em dia é no sentido de tornar um pouco mais previsível a decisão dos tribunais para a formação de uma jurisprudência estável, criando condições para que não haja tamanha diversidade de entendimentos jurisprudenciais na interpretação da lei. Isso tem de ser feito direcionando-se à organização judiciária e respeitando, evidentemente, o entendimento jurisprudencial de cada juiz, respeitando a liberdade jurisdicional. E como o senhor analisa a atuação do CNJ? O CNJ foi criado no sentido de ser um órgão federal junto ao Supremo Tribunal Federal, portanto um órgão com características judiciárias, para ser uma espécie de caixa de ressonância dos grandes problemas que surgem nos organismos de justiça no país. O meu raciocínio não está, por hora, pensando nas questões do CNJ. Eu estou pensando nas questões menores, questões operacionais, questões de pequenas dificuldades do dia a dia na formação de uma jurisprudência estável. Eu estou mais preocupado com problemas como fazer com que o processo ande mais depressa, fazer com que se evitem decisões contraditórias de câmaras que julgam a mesma matéria, fazer com que a jurisprudência seja mais firme no âmbito do Tribunal de São Paulo. E o STJ e o CNJ, naturalmente, vai se preocupar com outro tipo de matéria que, a rigor, nem tenho propriamente conhecimento de como que estão se desenvolvendo, porque o CNJ é um órgão novo que ainda está procurando estabelecer os seus padrões. E qual, assim, o principal desafio que o senhor acredita que a APAMAGES vai estar enfrentando agora nesse novo biênio? Um dos principais desafios?
talvez o principal desafio, não só da magistratura, quanto do Poder Judiciário, seja o desafio da comunicação. O que manda no mundo é a comunicação. A comunicação forma a opinião, a comunicação julga, pré-julga, altera os julgamentos, condiciona de uma certa maneira o modo de pensar de toda a sociedade, de tal maneira que existe um mecanismo moderno, que é um mecanismo de legitimação de todo e qualquer ato, não só de autoridade, mas qualquer ato de qualquer cidadão, por intermédio da repercussão pública da comunicação. Isso se coloca fortemente no âmbito das associações de magistrados. As associações de magistrados são um mecanismo de interlocução do judiciário com a sociedade. E isto acho que é um mecanismo importantíssimo que se põe nos ombros da PAMAGES, assim como de outras entidades de magistrados. Eu tenho na minha atividade uma honra muito grande, que é presidir a União Internacional de Magistrados. E no mundo todo, esse desafio se põe para os magistrados. Como se comunicar com a sociedade de tal maneira que isso seja criador de uma perspectiva de bom entendimento do julgamento pela sociedade. Ainda que a sociedade discorde do julgamento, ela respeite o julgamento por saber que o julgamento proveio de mãos limpas, proveio da melhor das intenções de acertar e que seja um judiciário confiável. Isso passa pela comunicação e associações de magistrados, entre as quais a PAMAGES joga um papel importantíssimo nisso. Se vencer esta batalha da comunicação boa, eu acho que já é mais do que suficiente para a PAMAGES. Eu estou aqui com o doutor Marco Antônio Desgualdo, ele é delegado-geral da Polícia Civil. Como vai, doutor? Muito bem, e à sua disposição aqui. Agradecemos. Doutor, como que o senhor imagina, como o senhor vê a melhor parceria, uma colaboração do Ministério Público com a polícia? Isso é importantíssimo. Quem ganha a sociedade, né, a justiça, isso vem acontecendo. Então é um trabalho, é uma união, é uma integração que vem ocorrendo e que tem trazido já resultados muito bons. Então, vejo que na parte do crime, né, nós hoje temos 140 mil presos. Isso é em razão de um trabalho sintonizado, né, entre a ação do Ministério Público com a polícia. Então, é algo que veio fortalecer aí a sociedade. E o que aconteceu com isso? Houve uma queda vertiginosa de índices criminais que eram preocupantes, aqueles que incomodavam mais a sociedade. Então, a aproximação da polícia com a sociedade civil e principalmente com o Ministério Público, numa ação integrada, faz com que a gente consiga, na investigação, chegar mais rápido ao criminoso. E também é algo que nós notamos, a repressão em determinado momento, ela pode se tornar, nós podemos usá-la como prevenção, porque é um fator de inibição. Você manda o recado, né? Então, que existe lei neste país, que neste estado de São Paulo existe lei e a ordem, e que nós estamos vigilantes. Então é muito importante essa atuação conjunta, né, do Ministério Público, magistratura e polícia. Então esse tripé é poderoso e com isso você consegue muita coisa. Então a gente torce aí para que a gente esteja sempre ao lado do Ministério Público, trabalhando, né, em conjunto, harmonicamente, e trazendo aí o benefício à justiça. E assim encerramos mais um Frente a Frente com a Justiça, um programa que tem a missão de aproximar a sociedade do Poder Judiciário e do Ministério Público no Estado de São Paulo. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.